Jornal da Globo, com Lilian Vitifibbi. Boa noite. Genéricos em falta, até mesmo na região de Campinas, São Paulo, onde está um dos principais fabricantes desse tipo de novo remédio. A procura é maior que a oferta e muita gente anda gastando mais que o necessário ou mais do que pode gastar. Ampicilina, furosemida, salbutamol. Os primeiros genéricos chegaram às farmácias em fevereiro. O consumidor ainda nem se acostumou com os nomes, mas a maioria desses medicamentos já sumiu das prateleiras. Na maioria das farmácias ninguém tem. Não tem mesmo, não sei se é papo deles. Esta farmácia trabalha com 3 genéricos, 2 estão em falta. Um deles, o antiácido ranitidina, custa R$ 11. O medicamento de marca que sobrou como opção sai por R$ 24. A diferença é de 118%. Essa indústria do setor farmacêutico, que hoje responde por 30% da produção de genéricos de todo o país, descarta a possibilidade de boicote em relação à distribuição de matéria-prima. Os remédios começaram a sumir das prateleiras por causa do aumento do consumo. Segundo o laboratório, a procura por alguns medicamentos aumentou até 10 vezes. Para atender a demanda, a indústria, que em fevereiro produziu 15 mil caixas do antibiótico ampicilina, aumentou a produção para 150 mil. Dentro de quantos dias o senhor acredita que a situação possa estar normalizada? Olha, até o final do mês de abril, com certeza. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária já autorizou a fabricação de 38 genéricos, mas só 17 estão ou deveriam estar nas farmácias. E Guga ganhou de André Agassi pela terceira vez. Ganhou e vai para a final do torneio de tênis em Miami. O nome do inimigo, o americano Pete Sampras, que é o segundo no ranking mundial. O primeiro foi eliminado hoje. Guga foi arrasador no primeiro set, forçou o saque e ainda teve a ajuda dos erros de Agassi. 6-1 para o brasileiro. O americano sentiu dores no tornozelo e precisou ser atendido pelo médico. No segundo set, Guga continuou melhor e fechou o jogo com um ace. 6-4. Parece que Guga sabia do resultado da outra semifinal e já tinha escolhido o adversário. Já ganhei do Agassi número 1, se eu jogasse a final e pudesse ganhar do Sampras, acho que seria o torneio dos meus sonhos, né? O tenista da década, Pete Sampras, teve trabalho para vencer o australiano Lleyton Hewitt, de apenas 18 anos. Os aces de Sampras foram decisivos. Mas o menino, sensação do torneio, também teve bons momentos. No final, prevaleceu a maior categoria de Sampras, 2-1, com parciais de 6-3, 3-6 e 6-1. A final de domingo entre Sampras e Guga começa às 5 da tarde. Muito barulho nos depoimentos à CPI do narcotráfico no Rio. Um delegado acabou afastado e 4 policiais foram presos. Ao vivo, informa a repórter Viviane Lima. Ainda hoje a CPI vai ouvir o caso Maricá. Existe a denúncia de um esquema aéreo de distribuição de drogas em troca de aeronaves. Uma das rotas dessa conexão seria Maricá no Rio, Atibaia em São Paulo e o Paraguai. 2 oficiais da aeronáutica vão prestar depoimento. E a CPI ouviu hoje também policiais acusados de extorsão. O delegado do Rio, Cidade de Oliveira, afastado hoje pela comissão Mãos Limpas, que apura corrupção nas polícias do Rio, também falou à CPI. Ele foi acusado ontem pelo traficante Wilson Carlos de tentativa de extorsão, mas negou as denúncias. À tarde, uma surpresa. Durante os depoimentos, o presidente da CPI, Magno Malta, anunciou a prisão de 4 policiais por ordem da Justiça. Por favor, a escolta, por favor. O empresário Paulo César Santiago depois durante 4 horas e negou todas as acusações feitas por uma testemunha de que teria ligação com o traficante Fernandinho Beiramar. O empresário disse à CPI que tem um patrimônio avaliado em R$ 2 milhões. Não tem aplicações financeiras, mas usa o cheque especial todos os meses para completar o orçamento. Eu tenho um movimento grande, mas é um defeito gravíssimo meu que eu trabalho só apertado. Está prevista para hoje também uma acareação entre o empresário Paulo César Santiago e a testemunha que denunciou que ele e o irmão, o deputado estadual de Minas, Arlen Santiago, têm ligação com o traficante Fernandinho Beiramar. Lilian. Em São Paulo, 8 policiais, um deles delegado, prestaram depoimento hoje. Amanhã, mais 3 policiais vão ser ouvidos pela Corregedoria, que é encarregada de fiscalizar a
própria polícia. O caso Celso Pitta. Os promotores pegaram de surpresa um dos secretários municipais de São Paulo. Eles apreenderam 15 computadores e várias caixas no gabinete do secretário Carlos Augusto Menberg, um dos nomes mais citados pela ex-primeira-dama, autora de várias denúncias que estão sendo investigadas. Na casa do secretário, uma outra equipe, também de promotores, apreendeu agendas e listas com nomes de vereadores. Esses documentos muito provavelmente são provas que envolvem e corroboram ainda mais o esquema de corrupção entre Prefeitura e Câmara Municipal. O secretário Menberg não quis comentar a ação nem responder às declarações dos promotores. Câmeras de segurança de uma loja de Belo Horizonte gravam o momento em que 3 ladrões invadem um depósito de material de construção, sacam o revólver e anunciam o assalto. Depois de ameaçar os vendedores, os bandidos saem levando R$800. Festa no mar. A réplica da caravela de Cabral foi lançada ao mar hoje na Baía de Todos os Santos, em Salvador. A embarcação vai ser uma das atrações da festa de 500 anos do descobrimento do Brasil. No dia 18, a caravela parte em direção a Porto Seguro. A primeira viagem será à vela, como há 500 anos. Crise na corte do Vasco. Não há mais espaço para o príncipe, o rei e o bobo. Romário, Eurico Miranda e Edmundo decididamente não falam a mesma língua. Em São Januário, hoje, súditos e príncipes só treinaram. A única voz ouvida foi a do rei. Não conversei, determino. Eu não converso, determino. O vice-presidente de futebol do Vasco, Eurico Miranda, decretou lei do silêncio para amenizar a guerra de vaidades entre os 2 craques do time. Primeiro foi uma faixa de capitão que mudou de braço. Depois veio um pênalti. Edmundo pediu a bola, mas quem cobrou e perdeu foi Romário. No intervalo você chegou a se referir ao Romário com o príncipe. Se ele é o príncipe, quem é o rei, Edmundo? O Eurico. Na última quarta-feira, Romário assumiu a artilharia no Rio de Janeiro e disparou. É isso aí, agora a corte está toda feliz, o rei, o príncipe e o bobo. Edmundo e Romário já deixaram bem claro que se odeiam. Mas nem sempre a relação dos dois foi assim. Os dois estiveram juntos no Flamengo. Com bad boy no seu time, já pode comemorar. A música e o encanto acabaram, mas os gols estão saindo. Talvez aí o primeiro exemplo de que a desunião faz a força. Presa no Rio, uma quadrilha que fazia compras em supermercados com cartão de crédito clonado. Hoje, o funcionário de uma grande rede ficou desconfiado e chamou a polícia. 5 pessoas foram presas quando tentavam levar mais de 1.000 latas de cerveja. Entre eles, o policial civil Robson Paiva Simões e Carlos André da Silva, que trabalha como segurança num bar do jogador Romário. A polícia quer saber se a cerveja seria vendida no bar de Romário. Ameaça à saúde pública. A carne consumida em várias regiões sai de abatedouros clandestinos sem a menor higiene. As prefeituras são as responsáveis pela fiscalização. Mas em Sergipe, por exemplo, nem mesmo os abatedouros municipais passariam pela prova. Metade da carne consumida em Sergipe vem de abatedouros clandestinos. Segundo a Vigilância Sanitária Estadual, quase todos são lugares imundos como este, descoberto a 13 quilômetros de Aracaju. Do curral para o abate. O boi é morto no chão e desossado neste lugar, sem a menor condição de higiene. O dono foi multado em apenas R$ 127 pelos fiscais da Secretaria de Estado da Agricultura. Eles só atendem quando há uma denúncia e raramente apreendem o produto. Não vai haver apreensão, por se tratar da primeira vez que ele comete essa infração. A lei federal diz que a responsabilidade pela inspeção da carne é dos municípios. Em Laranjeiras, como na maioria das cidades de Sergipe, não há nenhum fiscal da prefeitura. E se houvesse, ele teria que começar multando o próprio abatedouro municipal. Aqui também os bois são abatidos e desossados no chão. Várias crianças trabalham no local, o que é proibido por lei. A carne é transportada em carroças. Na feira, a carne é exposta nas bancas sem nenhuma refrigeração. Não tem outra opção, entendeu?
Não poderia fechar, não? E sim, o povo vai ficar sem comer carne? Uma pesquisa da Universidade Federal de Medicina de São Paulo comprova: o álcool provoca, sim, lesões irreversíveis no cérebro. Lesões que serão piores e mais graves em pessoas que começaram a beber mais cedo. A cachaça ficou para trás. 20 anos sem uma gota. Mas seu Eufrásio não passa um dia sem contar o que perdeu para a bebida. Paz, saúde, família, bens. Até a memória. Guarda alguma coisa que é difícil. Por quê? Eu não acho mais, não sei onde está. O que seu Eufrásio sente, agora a ciência explica. Neste laboratório da Escola Paulista de Medicina, o neurocirurgião Roberto Campos analisou o desempenho cerebral de pessoas que nunca beberam e de ex-alcoólatras. Eletrodos ligados à cabeça captam as ondas elétricas emitidas pelo cérebro. Nos ex-alcoólatras, o cérebro leva o dobro do tempo para reagir a estímulos simples, como um som. A pesquisa dá mais um motivo forte para os pais manterem as crianças e adolescentes longe das bebidas. É que nessa fase, junto com o resto do organismo, o cérebro também está se desenvolvendo. E quanto mais cedo o primeiro contato com o álcool, maiores e mais profundas vão ser as lesões deixadas no cérebro. Esses indivíduos têm alteração de memória, alteração no raciocínio, alteração na capacidade de abstração, enfim, alterações que levam a esse indivíduo a um grau maior ou menor de demência. O diagnóstico foi confirmado por exames psiquiátricos. Eles tiveram resultado positivo para doença mental em 7 dos 10 testes. Corpinho de 40, talvez de 50, mas cabeça de 22, com tudo em cima. É mais ou menos este o perfil da turma que está entrando agora na meia-idade e começa a rever as regras do envelhecimento. Trata-se de uma pequena rebelião, de gente que se convence que ninguém lhe daria a idade que tem. E mesmo depois dos 40 resolve ir à luta. Trabalho sim, mas com qualidade de vida e, de preferência, com novos amores. A idade do poder. É assim que os idosos do próximo século estão sendo chamados. É uma revolução que já começa na vida de quem ainda nem chegou perto da velhice. Os pacientes desse geriatra estão na faixa etária dos 40. É uma época correta para você estar procurando o seu clínico, o seu médico, que tem uma boa visão de envelhecimento, para que você faça um gerenciamento dessa sua saúde em conjunto com esse profissional. Na década de 50, a expectativa de vida no Brasil era de 50 anos. Hoje subiu para 70. Mas viver mais ainda não significa viver bem. 35% dos leitos dos hospitais do Brasil são ocupados por idosos doentes. Se por um lado existem os cuidados médicos, por outro é preciso pensar também na prevenção profissional. A idade considerada de risco no quesito emprego são os 40 anos. Época em que muita gente acaba tendo que enfrentar uma reviravolta na carreira. Os consultores em recursos humanos garantem que existe mercado de trabalho para o idoso. A questão não é a idade, mas é a competência. A senioridade, ela é um elemento importante para o sucesso da carreira e para a manutenção ou até a expansão da remuneração. Aos 33 anos, Andréia Monteiro tomou decisões para garantir uma velhice tranquila. Manteve o emprego antigo, mas abriu um negócio próprio. Fez um plano de previdência privada e passou a se tratar com medicina ortomolecular. Medidas para ter um futuro velho, mas saudável. Eu quis ter mais uma fonte, mais uma segurança de vida. Bom, com a palavra, então, um especialista no assunto. Dr. Wilson, boa noite. Boa noite. A ordem, então, aparentemente, é não se entregar à velhice, é isso? Exatamente. A partir de que momento ou de que quantidade de cabelos brancos e de rugas as pessoas devem parar para fazer essa reflexão? Bom, eu acho, Lilian, que essa reflexão deve começar já com o início da fase adulta, na qual o indivíduo deve estar ciente de que o processo de envelhecimento é uma ótima opção, porque ele permite a continuidade de tudo aquilo que se faz na vida adulta jovem. Mais do que isto, todos nós devemos estar também cientes de que é a nossa participação, é o nosso trabalho quem vai nos levar a um envelhecimento saudável ou a um envelhecimento cheio de doenças. Portanto, o trabalho
junto a um médico, mas também o trabalho profissional, são partes importantes desse processo. Uma pessoa desocupada, prostrada, tende a se oxidar, como dizem os médicos, mais rapidamente? Tendem a enferrujar mais rápido? Essa é uma figura muito interessante que você colocou, mas é exatamente essa ausência de projetos que, na grande maioria das vezes, leva o indivíduo a ver uma perspectiva de vida muito mais curta do que ela realmente o é. Esse trabalho profissional junto às situações de saúde ou aos agentes de saúde é fundamental para garantir que o corpo permaneça estável, permaneça capaz de executar todos os planos de vida. Por outro lado, esses planos de vida devem existir para permitir ao corpo este constante desenvolvimento. Essa geração, que todo mundo chama de geração de baby boomers, dos 46 aos 55, tende a negar a idade, né? Ela tende ao mesmo tempo em que ela se surpreende em algum momento, admitindo a própria mortalidade, ela tende a brigar contra a velhice. Que conselhos, pragmaticamente, o senhor daria a uma pessoa que entra em depressão, por exemplo, na hora de entrar nos 40 ou mesmo nos 50? Isso talvez seja um resquício ainda da época em que a idade cronológica era o elemento mais valorizado sobre a performance de cada indivíduo. Mas nós, felizmente, estamos vendo hoje que este é um pequeno fator e que é muito comum que as pessoas mostrem também que têm uma idade compatível com a sua qualidade de vida e com o seu bem-estar. Eu recomendo a todos nós que estamos passando por esta fase que mostremos aos demais que é perfeitamente capaz, que nós somos perfeitamente capazes de atingir grande idade, longevidade, sem perder a nossa capacidade de performance, a nossa capacidade de executar coisas interessantes. Doutor Wilson, só para encerrar, e a parte emocional e sexual? Essa história dos gatões e gatonas de meia idade, não terem medo de acabar com um casamento de 20, 30 anos e partir, sair à procura, ou mesmo encarar novos amores. É algo comum e saudável, ou o fim do casamento é tão estressante mesmo quanto a gente lê e, portanto, também, para repetir, oxidante? Acho que as duas coisas são verdadeiras desde que elas não sejam feitas com sensatez. Tudo aquilo que for planejado e o que se deseje seja aquilo que traga benefícios ao estado de saúde física e mental, deve ser tentado. São os projetos de vida, eu reitero, que levam o indivíduo a passar de uma situação desfavorável para uma situação favorável. Para isto não tem idade. E é uma coisa, de qualquer maneira, muito diferente do que faziam nossos pais. Com certeza. Os nossos pais não tinham grande parte do conhecimento que nós temos hoje em relação às nossas expectativas, não só de quantidade, mas como de qualidade da vida. Muito obrigada, doutor Wilson, pela sua presença hoje aqui no Jornal da Globo. A seguir, longe de chegar a um consenso, cientistas recomendam, quando o assunto é telefone celular ou forno de micro-ondas, é melhor prevenir que remediar. Jornada nas Estrelas. Astrônomos americanos pesquisam a origem da escuridão do universo e chegam a uma resposta surpreendente. Nova frente. Mais conforto. Novo motor Zetec Rocan. Quem foi que secou esse carro? Novo Fiesta. Olhou, dirigiu, comprou. Ligação para o Japão até 27% mais barata a qualquer hora do dia ou da noite. Ligação para o Canadá até 47% mais em conta. Ligação para o México por até 15% menos. Isso não é promoção, é preço mais baixo mesmo. O Ministério da Saúde adverte: a nicotina é droga e causa dependência.
Móveis Brasão, o maior e mais completo showroom de móveis e decoração do interior. Sob o mais alto padrão de beleza e qualidade, aqui você encontra só o que há de melhor para a sua casa. Tradição e sofisticação em todos os estilos. Móveis Brasão, seu jeito de viver com requinte e bom gosto. Em Iracemápolis, os melhores móveis de luxo que você só encontraria na capital estão aqui, bem perto. Domingo, no Fantástico. Denúncia. Nossa equipe flagra a venda de anabolizantes em uma academia de ginástica do Rio. Mas por que, cada vez mais, os jovens procuram estas drogas que podem até levar à morte para conseguir um corpo musculoso? No Mundo dos Recordes, você vai conhecer o homem que está há mais de 70 anos sem cortar os cabelos. E em Me Leva Brasil, Maurício Kubrusli mostra quem são e de onde vêm os garçons que fazem sucesso nos restaurantes de São Paulo. Domingo, no Fantástico. Oferecimento UOL. O melhor da internet só tem quem assina o UOL. As ondas eletromagnéticas movem o mundo moderno, mas o que os cientistas não cansam de pesquisar é se elas põem ou não a saúde em risco. Movidos a ondas eletromagnéticas e frequências de rádio, eles chegaram para facilitar a vida e economizar tempo. Um é o micro-ondas. Tem comida para esquentar, eu esquento rapidinho. O outro está nas ruas, sem nenhum fio e é móvel. Você pode falar em qualquer lugar e principalmente as coisas mais urgentes. No embalo do consumo das novidades tecnológicas, muita gente não sabe direito se nessas ondas invisíveis pode ou não estar o perigo. É perigoso passar pela porta do micro-ondas. Segundo esse engenheiro de segurança, especialista em telecomunicações, o forno de micro-ondas é seguro, desde que o produto esteja em perfeitas condições de uso. Este medidor eletrônico acusa que o forno está com vazamento de radiação 8 vezes maior que o limite permitido. A pessoa deve se afastar, ficando a pelo menos 1 metro de distância até que ouça o alarme de terminada a operação. O caso do telefone celular pode ser ainda mais grave, principalmente se a pessoa estiver falando dentro de um carro e o sinal estiver ruim por causa da distância com a torre de transmissão. Os ruídos no telefone acontecem porque as ondas estão chegando com maior intensidade, 30 vezes maior que o permitido. Principalmente os olhos, que são a parte mais sensível do organismo humano, devem ficar afastados da antena. Encostar a antena, como estou fazendo aqui agora, por exemplo, é contraindicado. Bilhões de partículas invisíveis são a nova vedete dos astrônomos americanos. Veja. Apesar de invisível, é essa matéria escura que mantém as estrelas girando dentro da nossa galáxia, a Via Láctea. Senão, não haveria gravidade suficiente e tudo se espalharia pelo espaço vazio. Agora, imensos detectores subterrâneos como este encontraram pela primeira vez o que provavelmente é o sinal da existência.